Quantas ideias você já teve e deixou no papel? Eu quero começar o vídeo fazendo essa reflexão, porque é uma reflexão que eu faço sempre muito no início de cada ano. Mas que, na verdade, se a gente for parar para pensar, a gente não tem que fazer essa reflexão só no início do ano. É, E esse vídeo ele fala justamente sobre isso. Como tirar as suas ideias ou a sua ideia do papel. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque esse é o episódio 1 da minha série de vídeos que eu vou começar a gravar aqui para o YouTube. Porque esse projeto de iniciar um canal no YouTube, de gravar conteúdo de forma constante para vocês, é um projeto que eu tinha já no papel há muito tempo. E que foi se prolongando aí durante anos e eu acabava arranjando mil e uma desculpas e alternativas e, enfim, para não fazer, né? E foi justamente isso que aconteceu. Eu pensei em estratégias e pensei como eu poderia fazer para tirar essa meta, esse objetivo do papel, porque era uma coisa importante para mim. Então eu acho que é aí que está o primeiro ponto da gente poder pensar um pouco sobre isso, né? A gente tem que entender a importância que aquilo tem para gente, para priorizar, porque nós não somos, né, seres de superpoder, então a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e dar conta de tudo. Não acho que você consegue, porque você não consegue, eu também não consigo, e por isso a gente tem que começar a priorizar as coisas. Isso é realmente é uma prioridade para mim. Eu não vou nem falar era, porque é. Por quê? Porque não adianta também a gente começar uma ideia e também abandonar, né, no meio do caminho, porque aí todo aquele tempo que a gente gastou, que a gente investiu ali, iniciando aquele projeto, foi em vão. Então a ideia é não só tirar do papel, como dar continuidade com essa ideia, né? Então esse projeto aqui para o YouTube foi uma ideia, é uma ideia e eu pretendo continuar aí por um bom tempo para a gente poder conversar de maneira mais descontraída, mais longa também. Então, essa é uma ideia que eu queria muito tirar do papel, conseguir tirar do papel, e eu quero te mostrar como que eu fiz isso, para que com isso tudo que eu fiz, você consiga também aplicar nas ideias que você tem. Isso vale para qualquer negócio, qualquer ideia, porque são dicas práticas que você pode fazer e que vão fazer toda a diferença. Vai virar aquela chavinha, sabe? Você vai falar assim, putz, como é que eu não fiz isso antes? Às vezes nem é uma coisa tão complexa, mas eu acho que tudo começa aqui, mentalidade. Então, a partir do momento que você encara aquilo como um compromisso e assume que você precisa iniciar, tudo muda. Mas antes de começar esse vídeo, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou Luana Sindorf, sou empreendedora desde que me conheço por gente e empresária também. E trabalho 100% digital há mais de 9 anos. Nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode fazer para tirar de uma vez por todas as suas ideias do papel e colocá-las em prática agora em 2025. Então o que acontece? Quando a gente fala sobre tirar uma ideia do papel, muita gente acredita que para fazer isso tem que esperar o momento certo, né? A hora certa para isso. E muitas vezes não é isso, né? Existem, lógico, algumas ideias que nós precisamos de tempo, amadurecimento e recursos, mas existem também algumas ideias que não é necessário fazer isso, por exemplo. Como esse canal aqui do YouTube que eu comecei, né? Eu tinha realmente essa ideia de ter um canal no YouTube já tem algum tempo, porque eu tenho experiência já há muitos anos e gostaria de encontrar uma forma para poder conversar e passar dicas, experiências e fazer essa troca aqui com vocês através de um canal que não fosse outras redes sociais. E eu ficava sempre postergando isso. E por que eu sempre postergava? Porque eu arrumava desculpas para não fazer. Ou seja, eu não tinha o cenário perfeito, eu não tinha o equipamento perfeito, eu não conseguia o momento perfeito, o meu dia sempre foi muito corrido. Então, tudo isso eram desculpas, né, que eu arrumava para que, de fato, eu não começasse a idealizar, a tirar esse projeto do papel.
E isso foi uma coisa que eu prolonguei por muito tempo, eu posso dizer até por anos, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas sempre ficava arrumando desculpas para de fato não fazer. E acaba que a zona de conforto, ela, já, o próprio nome já diz, ela é muito confortável. Então, é muito mais fácil a gente arrumar essas desculpas para não fazer do que sair dessa zona de conforto e, principalmente, tirar essas ideias do papel com o que a gente tem. Então, não necessariamente, é lógico, como eu disse, existem ideias que a gente precisa de maturação, tempo, recursos, mas existem outras ideias que a gente consegue sim fazer com que a gente tem dentro, né, da possibilidade dos recursos que nós temos. E pensando melhor, até as ideias que precisam dessa maturação e de tempo e de recursos, muitas dessas ideias a gente consegue iniciar de uma forma para, conforme o tempo passa, a gente for criando uma experiência, recursos, a gente também consegue ir aprimorando isso. Então, eu acho que tudo é adaptável e o que você tem que pensar é que sempre você consegue adaptar e fazer as coisas com o que você tem exatamente hoje. Então, percebe que isso tudo que eu falei é muito mais mental do que prático, porque tudo começa com a decisão de você pensar que você pode, que você consegue, que você vai fazer com o que você tem, para depois você ir evoluindo e aprimorando em relação a recursos ou tempo, ou seja lá, o que você precisar para conseguir evoluir. E até bem pouco tempo atrás, antes de começar a gravar aqui, eu ainda pensei: será que não vale a pena deixar para amanhã, para depois de amanhã, ou de repente para a semana que vem? Bateu aquela síndrome da impostora. Eu falei: não, vamos quebrar esse padrão. E eu tava pensando assim: poxa, não dormi bem à noite. Minha bebê, tem uma bebê de 4 meses que tava chorando antes aqui enquanto eu tava me arrumando. Tô com alergia porque as mudanças aqui, o clima, para quem não sabe, eu moro aqui em Portugal, então a gente está próximo aí do inverno, então eu fico bastante alérgica. Enfim, eu poderia pensar e criar mil e uma desculpas para não poder fazer, mas a minha mente já estava condicionada que eu precisava e que eu ia fazer e que ia dar certo. Então eu acho que quando a gente já inicia dessa forma, as coisas tendem a fluir muito, muito, muito melhor. Olha, então o que eu fiz aqui? Eu criei aqui e eu faço questão de ler porque eu coloquei baseado no que eu fiz e nas minhas experiências, que foi o que deu certo para mim. Então, eu acredito que se você aplicar essas ideias no seu dia a dia, obviamente adaptado para a sua necessidade e para a sua ideia, eu acredito que a probabilidade de você conseguir fazer dar certo vai ser muito grande. Então, eu anotei aqui algumas dicas práticas. Então, anota aí o que você pode fazer para conseguir tirar essas ideias do papel. Então, a primeira delas é que você defina um objetivo claro, né? Então, tudo que eu vou citar aqui vai ser baseado na minha experiência dessa ideia que eu tirei do papel da criação do canal no YouTube. E aí você vai aplicar aí de acordo com a tua ideia, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi definir um objetivo claro. Ou seja, a partir do momento que eu coloco como objetivo criar um canal no YouTube, isso já fica mais claro do que simplesmente iniciar na rede social ou alguma coisa mais genérica. A gente tem que colocar uma coisa mais objetiva, porque dessa forma fica fácil da gente organizar. Então, antes de tudo, você precisa saber exatamente aquilo que você quer. Então, você precisa ter esse objetivo bem claro. Então, essa é a primeira coisa. Depois que você já tem esse objetivo claro, você precisa planejar ações pequenas, ou seja, essas ações pequenas a gente pode até chamar de tarefas, né? Então, a partir do momento que eu tenho esse objetivo claro, que é a criação de um canal do YouTube, eu vou planejar as ações que eu preciso fazer para que esse objetivo seja concretizado. Então, quais são as tarefas que eu preciso fazer para que esse objetivo seja concretizado? No meu caso, a criação do canal no YouTube, por exemplo. Eu vou dizer aqui por alto, eu não tenho aqui, né, todos os... Eu acho que nem vale aqui também citar todas as tarefas, né, que eu criei, mas só dando um parâmetro assim básico, que é o planejamento, criação de roteiro,
preparação aqui do cenário para filmagem. Então, todas essas foram tarefas, né, que eu defini, que são tarefas que eu tive que fazer para que esse objetivo fosse concretizado. E aí, outra coisa que eu fiz também, que eu acho que foi muito interessante, é além de definir essas tarefas, eu também defini prazos. Para mim, funciona muito bem quando eu coloco uma tarefa seguida de um prazo. Por que isso? Eu assumo aquilo como um compromisso. Ou seja, quando você marca com uma amiga, você não marca um dia e um horário? Quando você vai ao médico, quando você vai fazer suas unhas, ou quando você vai. Qualquer compromisso que você tenha, você geralmente você agenda uma data e uma hora. Por que você não vai fazer isso com os seus planos, com as suas tarefas, com as suas ideias? Então, coloque as tarefas e planeje uma data. Coloque uma data factível. Não adianta você colocar uma data muito fora do padrão, que é uma data para amanhã, que você sabe que você não vai conseguir cumprir, mas também não adianta você colocar uma data para 2026, porque aí você sabe que você vai arrumar desculpas e vai para um lugar e a gente vai voltar toda aquela questão de você não conseguir tirar essa sua ideia do papel. Então, coloque uma data realista. Depois disso, é importante você ter constância. De nada adianta você tirar a sua ideia do papel se aquela ideia você não dar continuidade a ela. No meu caso aqui no YouTube, não adianta eu criar um canal no YouTube, não adianta eu fazer esse primeiro vídeo se depois eu não vou postar mais nada. É como se todo esse trabalho que eu já fiz fosse por água abaixo. Sabe uma outra coisa que funcionou também assim muito para mim? E essa a gente pode encarar como uma dica bônus. É quando eu compartilhei essa ideia com outras pessoas ou com outra pessoa. Mas calma aí que eu vou te explicar. A gente sempre tem a ideia de pensar assim: eu não vou falar para as pessoas porque eu vou esperar acontecer para poder falar, ou as pessoas vão ver que já estou fazendo, que já está acontecendo, porque eu prefiro, né, deixar acontecer e não falar antes. Concordo, também penso dessa forma, só que a partir do momento que você compartilha uma ideia com uma pessoa e você assume que você precisa tirar aquela ideia do papel e faz isso como um compromisso, é como se você tivesse não só um compromisso com você mesma, mas um compromisso com outra pessoa, porque você falou que você ia fazer dar certo. Então imagina, exemplo prático aqui, voltando para a questão da criação desse canal. Eu falei isso com meu marido, por exemplo. Eu falei, olha, eu preciso tirar essa ideia do papel, é uma coisa que eu quero muito fazer e eu vou começar a fazer isso em 2025. É um compromisso que eu tenho comigo, mas eu quero compartilhar isso com você porque eu quero que você me ajude nessa. E a ajuda não necessariamente seja de, olha, me ajudar estrategicamente a criar coisas, a gravar aqui para mim, nada disso. É emocionalmente mesmo. É ajudar no sentido do apoio e tudo isso que é tão importante. Então, quando você cria, como eu disse, quando você cria esse compromisso, não só com você, mas você passa esse compromisso também que você precisa e vai começar para outra pessoa e uma pessoa que seja realmente importante para você, parece que isso tem uma força maior. Então, é uma dica, né, bônus, que é uma coisa que eu fiz e que funcionou e que tem dado super certo para mim. Olha, mas eu quero muito saber de você que está vendo esse vídeo, qual ideia você quer e você vai tirar do papel agora nesse ano de 2025. Se você quiser e se você puder, coloque aqui nos comentários, vamos fazer essa troca, isso é muito importante para mim. Olha, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para você se inscrever nesse canal, não deixe de curtir esse vídeo, ativar as notificações também para que o YouTube sempre te mande uma notificação assim que um novo vídeo sair no ar e compartilhar também com as pessoas ou com alguém que precisa ver esse vídeo. Bom, eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma e que você tenha saído desse vídeo aqui com vontade de agir, de definitivamente tirar a sua ou as suas ideias do papel. Olha, lembra de uma coisa muito importante que eu vou te falar aqui. É o primeiro passo que vai transformar os seus sonhos em realidade. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.